Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, em nome de Jesus. Hoje é 8 de maio de 2024, quarta-feira. Quero aqui lembrar ainda do Rio Grande do Sul, está vivendo um momento muito difícil. Nossa solidariedade a todos. E se você puder ajudar, ajude, meu irmão. Procure um meio aí, as informações estão aí. Se você tiver como ajudar, ajude. Amém. Nós estamos vendo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o nosso capítulo é o 4. Hoje vamos ver os versículos 9 e 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, que quer dizer se subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém? O contexto do capítulo 4 é esse ministério do servir a Deus, aquele que é chamado por Deus em Cristo e passa a servir a Cristo. Paulo vai tratar desse serviço dos santos aqui no capítulo 4 de Efésios. Vamos ao versículo 9, que começa dizendo assim: Ora, que quer dizer que subiu? A respeito da ascensão de Jesus aos céus, acho que ninguém tem dúvida, Jesus subiu aos céus, tá certo? Ele veio e depois subiu. Vou ler só um texto de Atos, que esse texto tem uma confirmação, porque tem o testemunho dos apóstolos, tá certo? Dos discípulos que estavam ali. Atos 1,11 diz assim: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste ir. Amém? Já tem até a promessa de voltar, tá certo? Então Jesus subiu aos céus depois da sua ressurreição. E o texto do versículo 9 do capítulo 4 de Efésios vai continuar dizendo assim: Se não também havia descido até as regiões inferiores da terra. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, assim, a questão das regiões inferiores da terra. Tem alguém que associa a questão da sepultura, tem alguém que diz que ele foi ao inferno quando ressuscitou, tá certo? Mas eu quero olhar aqui aquilo que Paulo está vendo, o Cristo que era um Cristo glorificado nos céus e veio à terra. Então, essa afirmação de regiões inferiores da terra, que ela está até em forma de pergunta, mas ela é até uma afirmação, Paulo está assim falando a respeito da descida de Cristo do céu à terra. Céu, lugar de glória, Jesus cheio de glórias, com toda a sua autoridade de Deus, assim, com toda a sua glória. Ele sai desse estado de glória e vem à terra. A terra é uma região inferior com relação ao céu, cheia de pecados, cheia de problemas, cheia de tudo quanto está aí, desde que Adão caiu, tá certo? Então Jesus, as regiões inferiores é descer à terra. Amém? Eu quero que você pense sobre isso, tá certo? Compreenda isso, porque Jesus, quando ele desceu, ele se humanizou, ele se tornou humano, deixou sua glória e veio viver numa dimensão inferior, que é a nossa. Cristo é superior, é glorioso, é do céu, e ele deixou seu estado de glória e veio ser gente na terra. Um estado inferior, ele assumiu a sua humanidade e a sua humildade. Se você ler o capítulo 2 de Filipenses, está lá a humilhação de Jesus, a humildade de Jesus na terra, tá certo? Então, essas regiões celestiais aqui, eu quero entender que Paulo está nos ensinando, é o ato de Jesus ter descido à terra e ser regiões inferiores. Nós vivemos aqui numa região inferior, o céu é glorioso, tá certo? Amém? Dando essa explicação breve para você, não sou o dono da verdade, mas olhando assim, tentando compreender Paulo na sua visão da descida de Jesus, que estava num estado de glória, vem para a terra, é uma região inferior. Amém? É tanto que ele morreu, tá certo? É uma região inferior. Versículo 10 vai dizer assim: aquele que desceu. Ora, se está afirmando que subiu, é porque desceu, tá certo? Então, o Cristo, ele desceu do céu, ele veio do céu. Isso é uma questão de compreensão, a fé, a teologia, tá certo? O Cristo veio do céu, nós entendemos isso na concepção divinal, ele veio do céu, não é formado da terra, não é terreno. Portanto, é aquele que desceu, é o Cristo que desceu do céu, tá certo? E o versículo 10 de Efésios 4 vai ainda dizer assim: é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ora,
Paulo, ele reafirma que a deidade de Cristo, Cristo é Deus, ele veio do céu, é Deus. Amém? E aí Paulo está dizendo, e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. E fala todos os céus, existe pelo menos 3 céus, tá certo? Eu preciso fazer um estudo sobre isso, tá bom? Mas está dando essa condição de superioridade, de Deus soberano que ele subiu ao mesmo, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, dá a condição que Deus está acima de todos, tá certo? Acima de todas as coisas. Então, Paulo está afirmando aqui a deidade de Cristo, que é aquele que desceu do céu, é o mesmo que voltou para o céu, no seu estado anterior, antes de descer às partes inferiores, que é a terra, já lhe expliquei. Amém? Então, a parte inferior é a terra, Jesus é esse Cristo glorioso que desceu dos céus. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 24, que ele ora por ele, do 1 ao 5, ele ora pelos discípulos presentes do 6 ao 19, e ele ora por nós, do 19 até o final do capítulo, que é pelos futuros crentes. Eu vou ler só o versículo 24, que diz assim, diz João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amas desde a fundação do mundo. Jesus fala isso estando na terra, e ele diz, para que onde eu estou, porque ele já está afirmando que o lugar dele é no céu, ele está no céu, e está pedindo para aqueles que foram dados a eles, no caso os que creem, tá certo? Estejam onde Jesus está, porque ele é desde a fundação do mundo, tá certo? E o versículo 10 vai terminar dizendo assim, para que encha todas as coisas. Paulo aqui declara a plenitude de Cristo como Deus. Enche todas as coisas, o universo, ele é completo por causa de Cristo, a plenitude de Deus, a sua eternidade. Aí essa condição realmente converge para a eternidade. Isso é a plenitude de Deus em Cristo, tá certo? Para que ele encha todas as coisas. Quem está vazio de Deus vai ficar sem a plenitude de Deus. Você precisa crer para que você alcance essa plenitude do Senhor. Porque Paulo vai terminar, esse raciocínio de Paulo é muito interessante, como ele alcançou esse entendimento por causa da revelação de Jesus Cristo a ele. E ele vai tratar desse Cristo que é o Cristo que desceu do céu, é o mesmo que subiu, portanto, em glória, tá certo? E ele veio às regiões inferiores, que é a terra, habitou numa região inferior, mas ele também ele subiu ao seu lugar, e ele é aquele que desceu, é o mesmo que subiu, e vai dizer assim que ele está acima de todas as coisas, porque ele é Deus, e Deus está acima de todas as coisas. E o versículo termina dizendo, para que encha todas as coisas. Portanto, Paulo declara que a deidade de Cristo, nessa condição que converge tudo em Cristo, e a eternidade, porque Cristo é eterno, isso converge para ele. Amém? Deixa eu citar aqui só Romanos 8:1, que diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é a plenitude de Cristo, ele é pleno. Estar nele, você recebe a plenitude de Deus e tem uma garantia de eternidade com Deus. Amém, queridos? Portanto, não vai criar dúvida aí com relação às partes inferiores da terra, não, tá certo? Se alguém disser que é o momento que ele foi lá para o sepulcro, não crie confusão, não. Amém. Se alguém disser que é porque ele foi ao inferno quando ressuscitou, não crie problema, não, tá certo? Eu entendo, assim como penso que Paulo entendeu, as regiões inferiores é a própria terra, que Jesus veio do céu, um lugar de glória. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, guarde a tua casa e você tenha um bom dia. E o Senhor te abençoe e te ajude graciosamente, em nome de Jesus. Amém?